intensificação, né? Como intensificar a fazenda sem gastar nada. Por que a gente escolheu esse tema? Hoje está na moda das mídias sociais, né? E não só hoje, mas hoje a informação está muito mais fácil. Então, nós técnicos, os produtores estão sendo bombardeados, mas bombardeados com N informações. São informações de tudo quanto é jeito, tudo quanto é lado, e sempre falando: você tem que aumentar produtividade, você tem que aumentar a produtividade, sua fazenda tem que aumentar a produtividade. E o primeiro ponto que a gente tem que ver é o seguinte, vou colocar aqui para vocês. Na fórmula de lucro da fazenda, é isso aqui, ó. É receita menos custo total de produção. Então a primeira coisa que a gente tem que ver é lucro. Então é o primeiro que vem na fórmula, é lucro. Não adianta eu aumentar a produtividade da fazenda se eu não proporcionar lucratividade. Então isso é a primeira coisa que a gente tem que estar em atenção quando vai trabalhar. E tudo que hoje vem sobre essas N informações que estão chegando faz a gente aumentar custo de produção. Quero fazer uma pergunta para vocês aqui, o seguinte: quem que já ouviu, né, qual é o tripé de produtividade, né? O que segura a produtividade dentro de fazenda? Alguém pode responder aí? Isso aqui é para interagir mesmo, vocês interagem, tá? Então beleza, vou mostrar para vocês qual que é o tripé que hoje é apresentado para vocês. Produtividade está embasado no que eles falam em nutrição, em genética e em sanidade. Isso aqui é o tripé que quando eu fiz faculdade era falado, é o tripé que até hoje é falado, tá certo? E eu quero perguntar para vocês se isso aqui, através disso aqui, se eu fizer tudo isso aqui certinho, eu realmente vou ter aumento de produtividade. Vou falar para vocês que não. Aí a turma fala assim: nossa, mas se não tiver nutrição, o boi não vai engordar, vaca não vai dar leite, vaca não vai emprenhar. Concordo. Só que essa nutrição aqui, nós não estamos falando de pasto. Estamos falando de sal mineral, suplementação agressiva, confinamentos, semi-confinamento. Essa é a nutrição, é o mercado de nutrição. Genética, muito bem, se meu boi não tem genética, né? Se eu não posso, como é que eu vou ter aumento de produtividade e ganhar peso? O tripé que é apresentado para a gente, e isso não é de hoje, desde a época de faculdade, isso aqui, eu entrei em 96, o que a turma falava, para a gente ter produtividade em fazenda, você teria que trabalhar nesse tripé aqui, ó, nutrição, genética e sanidade. Eu vou mostrar para vocês que isso aqui não representa aumento de produtividade na fazenda. Por quê? Porque isso aqui gera custo. E dentro da fórmula do lucro, se eu aumento o custo, não necessariamente eu vou aumentar a receita. E se eu não aumento a receita, eu não tenho lucratividade. Se eu não tenho lucratividade, não adianta eu ter aumento de produtividade sem ter lucratividade. Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter na fazenda. A gente tem que pedir benção para lucro e rentabilidade.
Ó, deu rentabilidade, são as métricas que têm que ser utilizadas, correto? Então, não adianta eu querer aumentar lucro sem aumentar a produtividade sem ter lucratividade. A fazenda vai fechar, não dá conta, você só vai gastar. E o mercado percebeu isso aqui. Há muitos anos o mercado percebeu isso aqui. Olha o tanto de fábrica de nutrição animal que surgiu. Olha o tanto de empresas de genética que hoje a gente tem no mercado. Olha o tanto de empresas de sanidade que hoje a gente tem no mercado. Então isso aqui só proporciona dinheiro para o mercado. Ah, mas se eu não tiver esse tripé aqui, meu boi vai ganhar. Não, não vai ganhar peso. Claro que o boi doente não ganha peso. Claro que o boi de genética ruim não ganha peso. Claro que o boi sem nutrição não ganha peso se eu não tiver um sal. Agora, o problema é que a maioria usa isso aqui sem medir. Se eu falar assim, doutor, use esse sal mineral não, use esse sal aqui, proteico energético, a 0,3% do peso vivo, que vai aumentar, seu ganho de peso vai passar por 890 gramas dia. Pera aí, 890 gramas dia, quem paga sal mineral, quem paga o ganho é o adicional. O que é o adicional? Se eu tenho um ganho de peso a pasto de 700 gramas, e ele está me falando que vai ganhar 890 gramas por dia, quem que vai pagar esse uso do sal proteico energético? A 190 gramas a mais, que é o que a gente chama de ganho adicional. É isso que vai pagar, não é as 890 gramas. Por quê? Porque você já teria que ter 700 gramas de ganho a pasto. Somente pasto e sal mineral. Tá certo? E o que acontece? Ninguém mede. Esse é um dos maiores erros que a gente tem na pecuária hoje. Ninguém mede. Ninguém pesa boi, ninguém pesa bezerra na desmama, ninguém pesa novilha para entrar em estação. Então ninguém pesa. Ninguém mede consumo para saber o que está lambendo, o que está deixando de lamber, se está compatível com ganho de peso ou não. Tá? Então esse aqui é o tripé que não está correlacionado com o aumento de produtividade com lucratividade. Esse é o ponto. Ah, Marcelo, mas então qual que é o tripé que eu posso trabalhar com isso aí? O tripé que a gente tem que trabalhar para aumentar a produtividade com lucratividade está embasado em quê? Ganhos individual do animal, mais lotação por área, por hectare. Tudo isso aqui dentro de um custo baixo. Se eu aumento ganho individual, né? Se eu saio do boi ganhando 350 gramas dia, que é a média nacional, e faço esse mesmo boi, passar a ganhar agora 480, 500, 520 gramas, com manejo adequado de rebanho e manejo adequado de pastagem, que isso não tem custo, porque seu pasto já estava lá, seu boi já estava lá, sua cerca já estava lá, seus peões já estavam lá, a caminhonete que você vai na fazenda já estava lá. Então tudo já estava lá. Eu aumento o que? Desfrute. Eu aumento desfrute. Certo? Melhorou aqui agora? Melhorou. Então, eu aumento desfrute. Eu vou explicar melhor. Sem gasto nenhum. Então, para eu fazer desempenho animal, eu preciso do que a gente chama de tecnologias de processo. O que é isso? Saber manejar pasto, aprender fisiologia, aprender a manejar pasto, aprender a manejar o animal, condição de bem-estar.
tudo isso aí não tem custo para a fazenda. Eu estou intensificando, claro que eu estou intensificando, estou saindo de 350 gramas para 520 através de manejo, é intensificação. E depois eu vou mostrar para vocês o tanto que isso impacta, que é um dos exercícios que nós vamos fazer. Pra vocês entenderem o tanto que isso impacta. E não tem custo nenhum. Isso não tem custo de implementação dentro da fazenda. Tá certo? A partir disso aqui feito, que é o primeiro degrau, o terceiro degrau da escada que eu falo de intensificação, a gente passa para lotação, aumento de lotação. Se eu começo a manejar os pastos, porque eu começo a trabalhar melhor isso aqui para fazer desempenho animal, meus pastos começam a responder. Se começa a responder, eu começo a poder colocar mais animais dentro da minha fazenda. Agora, se eu consigo maior desempenho animal, consigo mais gado por área, eu tenho aumento de produtividade. E, consequentemente, isso vai fazer diminuição de custo de produção. Certo? Por quê? Porque se eu produzo mais arrobas, se eu produzo mais quilos de bezerros desmamados, se eu produzo mais leite por hectare, eu estou aumentando minha produtividade e estou diminuindo meu custo fixo. Por quê? Se eu passo de 350 gramas no ganho de peso para um ganho de peso de 520, o peão, a minha folha de pagamento da fazenda é a mesma. Eu não tive que aumentar nenhum a mais para fazer o boi ganhar mais 200 gramas de ganho de peso. Certo? Outra coisa, se eu estou produzindo mais arrobas, eu tenho a mesma quantidade de cerca que eu tenho que dar manutenção. Só que antes tinha 4 arrobas por ano, por hectare para pagar, agora eu tenho 6, 7 para pagar essa mesma manutenção. Então eu diminuo o meu custo de produção. Certo? Isso é fazer arroz com feijão bem feito. Tecnologia de processo.